Começa a gravação. Boa tarde, paz seja com todas. Mais uma vez estamos aqui para aprender da palavra, para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, e somente em Jesus. Para quem nós iremos? Somente Ele tem palavras de vida eterna. E as palavras de vida eterna estão aqui. Podemos encontrar refúgio no Senhor. Vamos lá, João 12. João 12, gente, é muito lindo. Oi, Kelly, boa tarde, seja bem-vinda. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor. Hoje é João 12. Vamos lá, todo mundo abrindo a Bíblia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha só que incrível, né? O relacionamento de Lázaro com o Senhor Jesus, serviço de Marta e adoração de Maria. Lázaro sentado à mesa com o Senhor Jesus. Marta servindo o Senhor Jesus e aqueles que estavam à mesa. E Maria adorou o Senhor. Maria já estava preparando o corpo do nosso Senhor, porque uma semana depois ele seria morto. Maria ungiu os pés do Senhor, enxugou com seus cabelos. Gente, nardo, né? Essa é a natureza da Maria, de estar sempre aos pés do Senhor Jesus, sempre se entregando em adoração. Ela amava a presença do Senhor. Ela amava o Senhor Jesus. Aquele nardo puro era equivalente a 1 ano de serviço. Equivalente a isso. Mas Judas, né, como diz a palavra, não era preocupação com os pobres. É porque o coração dele já era de ladrão. Né, já era assim. E achou que era desperdício. Religiosidade, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Mas ela ungiu no momento certo. Ela não procrastinou, não parou, pois Jesus estava com ela. Ela ungiu, aproveitou a presença do Senhor ali com ela. Então, hoje, gente, hoje é o momento de nós apresentarmos Jesus para as pessoas. Hoje é o momento de adorarmos o Senhor Jesus com toda a nossa força. Hoje é o momento de entregar o nosso coração, prostrarmos ao Senhor e adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Adorar o Senhor. Hoje é o momento certo. Continuando, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá fora, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Olha a maldade do coração dessas pessoas, né? Querendo até contra Lázaro. Então, a amizade com Cristo é inimizade com o mundo. Lázaro tornou inimigo do mundo, inimigo daquelas pessoas, queriam até matar Lázaro, porque ele era amigo de Jesus. Ele era amigo do Senhor Jesus. E através dele, muitos creram no Senhor Jesus.
No 12, continuação. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Muitos creram e clamaram ao Senhor Jesus. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu o que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí, vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia uns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia haver um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando que o gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Disse Jesus essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Esse Jesus é maravilhoso, né? Ele deu a vida, a glória tudo a ele. O poder de Cristo é entregar a vida dele para nos salvar. Então, o reino de Deus é perder a vida, gente, aqui, mas preservar a vida eterna. O que mais importa para o Senhor é salvação, é nos salvar. Né? O Senhor nos perdoa o tempo inteiro, porque Ele quer sim que nós nos chegamos a Ele, buscamos Ele a todo momento. Esse é o desejo do Senhor, relacionamento conosco. Relacionamento, precisou ele morrer para quê? Para muitos frutos, né? Muitas pessoas ser salvas. Precisou disso. O Senhor, ele é maravilhoso. O único lugar que você não olha é para a luz, mas ela te deixa ver tudo em volta, né? A gente não consegue olhar direto assim para a luz, mas deixa tudo claro. Jesus é essa luz que ilumina tudo. Enquanto tendes a luz, crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora
37, tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que se diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceram-lhe os coração, para não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha só, creram, mas não confessaram, porque preferia status, preferia a glória dos homens do que a glória de Deus. Hoje em dia não está diferente. As pessoas querem status, querem seguidores, querem estar sempre, né, por cima, vamos dizer assim. Mas o mais importante, gente, é a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória do Senhor. Eles estavam na sinagoga, creram em Jesus, mas não confessaram. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem me julgue, o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai. Porque me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. E sei que seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo com o Pai, me tem dito, assim falo. Que as palavras do Senhor, saibam, que ela nunca passa. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Não. Não vamos rejeitar as palavras do Senhor. Louvado seja Deus que os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir essa palavra. A palavra de Cristo são os alicerces, por isso devemos alimentar dela todos os dias, porque ele é o alimento, ele é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta. Ele é a fonte de água viva que sacia a nossa sede. Ele é aquele, né? A porta. O Senhor é o pastor que nos chama pelo nome e nós podemos reconhecer a voz dele porque nós estamos lendo a palavra dele. A palavra do Senhor. Então, vamos guardar essa palavra no nosso coração, porque nós temos um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós, um Pai que não nos despreza, um Pai que muitas vezes, como a Kelly disse ontem, que virou as costas para ele, não quis ele mais, mas quando voltou, ele recebe a gente de braços abertos. Esse Pai maravilhoso, ainda que muitos ali incrédulos, mas nós, graças a Deus, nós não estamos aqui, olha, que cegou-lhe os olhos, endureceu o coração. Graças a Deus, os nossos olhos estão abertos. Eu fico tão maravilhada quando eu leio aquele versículo, né, que o Senhor se revelou aos pequeninos. Eu me encaixo ali, Senhor, muito obrigada que o Senhor se revelou a mim, tão pequena, tão frágil, tão pequenina, mas o Senhor se revelou a mim e o Senhor se revelou a você. Então, que seja grata por tudo que ele fez, que os nossos olhos estão abertos e que vamos obedecer o seu mandamento. Essa, né, que eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. A vida eterna é essa, né, obedecer os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém deseja contribuir com esse capítulo? Versículo 25, né, Jenny? Que fala: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Aqui não quer dizer que odiar não é se desprezar ou se autodestruir, mas sim não colocar essa vida como prioridade, né? É escolher seguir a Cristo, mesmo que isso envolve renúncia, sacrifício ou sofrimento.
Aí quem escolhe viver para Deus, mesmo abrindo mão de coisas terrenas, ganhará a vida eterna. Isso mesmo, glória a Deus, bem explicado, né? Não é se autodestruir, não. É nesse sentido, de deixar as próprias vontades, né? Porque nós somos livres de nós mesmos, das nossas vontades. Então é isso, é perder a vida aqui, mas assim nós vamos preservar a vida eterna, é a renúncia. Nós não somos escravos do pecado, porque nós temos Jesus. Ele nos livra, ele nos libertou. Então, é nesse sentido. Muito obrigada pela contribuição, Kézia. Mais alguém deseja comentar? Não? Então, hoje nós finalizamos o capítulo 12, amanhã o capítulo 13. Ele é lindo, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Muito obrigada pela participação de todos.